Boa noite, meus irmãos. Bom estar aqui de volta, bom revê-los. Eu sou, para quem está nos visitando, eu sou o pastor Lívio, um dos pastores da Viva. E para mim é uma alegria imensa, retornando de férias, depois de 2 semanas, poder estar aqui com os irmãos. Hoje pela manhã não estive, porque eu estava na montanha com os legendários. E daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho disso. Mas antes eu queria saber se tem alguém nos visitando hoje pela primeira vez. Pudesse me dar um sinalzinho. Opa, ali temos algumas pessoas. Sejam bem-vindos, viu? Que Deus abençoe muito as suas vidas. Para nós é uma alegria muito grande receber vocês aqui conosco nesta noite. Que Deus abençoe mesmo. Que Deus alegre seu coração. E que a palavra que Deus está trazendo para nós nessa noite fale muito com vocês também, tá bom? Sejam bem-vindos. Como eu falei, irmãos, estava na montanha, eu louvo muito a Deus. Hoje os legendários não estão aqui, porque como o pastor Bruno subiu a montanha, ele agora é o nosso mais novo legendário. Alguém esqueceu um celular aqui, deve ser do pessoal do louvor. Como o pastor Bruno é o nosso mais novo legendário, ele mora na Ilha do Governador, não daria tempo dele ir até a ilha e retornar para estar nesse culto. Então, eu resolvi transferir a chegada dos legendários para domingo que vem, porque a gente quer recebê-lo aqui carinhosamente, né? E também o Emerson, que é um jovem que tem visitado a nossa igreja, e ele subiu a montanha também. Mas não somente eles dois, na verdade, nós subimos a montanha na quinta-feira com 663 homens. Foram cerca de 337 participantes pela primeira vez e 320 e poucos para trabalhar, para servir. Eu estava lá entre os que estavam servindo. E é muito legal, inclusive eu estava, antes de eu subir a montanha, eu estava preparando a mensagem de hoje à noite, estava vendo como Deus organiza as coisas para nós, para ajudar a gente até na nossa correria mesmo. Porque eu estaria na montanha, cheguei da montanha às 4:30 da tarde, passei em casa, tomei um banho, almocei, e dormi 15 minutos e vim para cá. Então, não é tão difícil assim, né? Não é tão difícil assim. Mas Deus nos ajuda, porque quando eu estava preparando a mensagem, eu fui olhar o tema da mensagem de hoje, nessa série linda que a gente está caminhando. Eu estava de férias, mas acompanhei um pouco aí os pastores pregando. Inclusive, eu agradeço muito aos meus pastores, porque, como eu posso ficar tranquilo? Está tudo funcionando de maneira maravilhosa. Pastor Luiz, pastor Erdi, pastor Gilmar, pastor Wellington, trabalhando com muita dedicação, fora os demais pastores que servem em outras áreas, e isso para a gente é uma alegria muito grande. Obrigado mesmo. E o tema de hoje é o discípulo extraordinário que serve com excelência. Ele serve com excelência. Nós estamos falando das características do discípulo extraordinário. Para você que está nos visitando hoje, nós estamos fazendo uma série baseada em Romanos, no capítulo 12 de Romanos. Então, nós estamos nesse capítulo 12 de Romanos vendo alguns aspectos com esse tema, o discípulo extraordinário. Quem quer ser um discípulo? Quem aqui é discípulo de Jesus? Levanta a mão. Glória a Deus. Agora, quem quer ser um discípulo extraordinário? Opa, coisa boa. Então, a gente está pensando sobre isso também porque a gente está fechando, irmãos? O nosso ano celular. Nosso ano celular termina agora, nessa primeira quinzena de agosto, a gente encerra um ano de caminhada em que nós focamos na temática do discipulado, com mais ênfase, e as nossas células trabalhando, e na conferência, que o pastor Erdi já explicou bastante aqui, nós vamos então virar o novo ano, é o novo ano celular da igreja, de atividades, de programações, e a gente muda a nossa temática também, e nós vamos avançar aí na questão da adoração como um caminho ao sobrenatural de Deus. Então, hoje a gente vai conversar sobre servir com excelência. Se você quer ser um discípulo extraordinário, você precisa aprender a servir com excelência. E, como eu estava falando, quando eu estava preparando a mensagem, foi muito interessante perceber a coincidência, essa jesuicidência de coincidir com o final de semana dos legendários. Porque, irmãos, lá nos legendários, os 320 e poucos homens que subiram para trabalhar, todos eles subiram voluntariamente para servir.
todos eles, inclusive, todos nós, eu inclusive, pagamos para irmos lá na montanha servir. Pastor Vinícius estava lá trabalhando, né, servindo, irmão Daniel Júnior, irmão William, estavam todos lá trabalhando, servindo aqueles homens que subiram a montanha pela primeira vez. E é muito gostoso, é muito bacana observar esse trabalho lá nos Legendários, porque como todos esses homens que vão servir, vão, primeiro, voluntariamente, segundo, estão dando esse passo, inclusive, de atitude de pagar para servir. Então, estão indo com vontade realmente. Então, a gente tem um ambiente, desde quinta-feira até hoje, trabalhando com uma turma extremamente disposta, extremamente atenta, extremamente responsiva nas demandas do trabalho. Isso é maravilhoso. Por quê? Porque quem não quer não vai lá. Quem não está disposto a servir nem se inscreve, nem paga para subir a montanha para servir. Então, a gente tem ali realmente um grupo extraordinário e Deus faz coisas preciosas. Né? Eu lá na montanha hoje, eu ajudo na equipe que coordena as pregações. Toda a parte de pregações que são feitas para os homens, eu ajudo a coordenar. E nós trabalhamos ali com cerca de uns 30 pregadores que vão compartilhar a palavra durante as atividades. E todos que são de igrejas diferentes, de lugares diferentes na cidade do Rio de Janeiro. Nós não trabalhamos juntos no dia a dia. Não, o Zazá estava lá também, o Zazá está ali escondidinho debaixo do boné. O Zazá estava lá trabalhando na montanha. E a gente chega, parece que todo mundo convive, parece que todo mundo mora junto, perto, todo mundo está acostumado a trabalhar todo dia, e quando, na verdade, a gente chega na montanha e conhece o irmão. Prazer, eu sou João, eu sou Lívio, vamos trabalhar aqui 3 dias. E tudo flui, acontece. Não é um trabalho leve, não é fácil, não é simples, são muitas horas, muita responsabilidade. Quem aqui é da área mais militar, talvez tenha uma compreensão do que é levar 600 e poucos homens para o campo. Né? O irmão Antônio Bigaton está ali, inclusive eu estou orando para ele virar legendário, porque ele vai nos ajudar demais nesse planejamento lá. Né? O irmão Antônio Bigaton, que comandou logística no Exército por muitos anos, sabe que não é algo simples, né? Uma movimentação dessa. Mas é inspirador demais. Isso, algumas pessoas me perguntam assim, como é que você ainda arranja tempo de ir para lá? Porque renova demais, gente. Renova. Cansa. Os pés doem? Doem. Estou até um pouco sem voz, peço perdão a vocês. Mas renova demais. É muito bom trabalhar, servir perto com quem está servindo de paixão, com paixão. Você já teve alguém fazendo uma coisa para você de má vontade? Você já teve? Aquela situação assim em casa, que só acontece na minha. Quando a esposa pede alguma coisa, aí o marido desavisadamente faz assim. Você suspirou? Não, que isso, imagina. Tá tudo bem, eu vou lá pegar o que você pediu. Só acontece na minha casa? Não, né, gente? Acho que em qualquer casa aqui isso acontece. Às vezes é muito pesado quando a gente tem que estar fazendo ou servindo sem ter essa disposição, ou sem estar com vontade. Então, eu queria olhar com você rapidamente em poucos versículos desse capítulo 12 de Romanos. Abra, por favor, a sua Bíblia. No capítulo 12 de Romanos, eu quero ler do verso 9 ao verso 12. Romanos 12, de 9 a 12. Aproveitando que estamos abrindo a Bíblia, quem está fazendo aí a leitura? Quem está continuando? Todo mundo já pegou o roteiro novo de leitura? Hein? Mudou durante as minhas férias. Você pegou esse aqui, que vai até o dia 11 de setembro agora? Pegou já? Está fazendo a leitura? Quem está atrasado? Fala misericórdia aí. Quem está em dia? Ninguém em dia? Ah, não, tem uma mão, tem 2 mãos lá atrás. Glória a Deus, salvou. Quem ainda nem começou? Misericórdia, pastorzão. Vamos lá, pastorzão, vamos correr.
Eu me enrolei um pouquinho, que eu viajei de férias para Curitiba, aí fiquei lendo lá, mas aí estava sem o papel, não sabia qual era o roteiro, enfim, mas estou botando em dia. Vou botar em dia, vou botar em ordem. É assim mesmo, o importante é não desistir. Romanos 12, verso 9 ao verso 13. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no espírito. Sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Perseverem na oração. Amém, queridos? Esses versículos, esses 4 versículos, eles vão trazer para a gente algumas verdades sobre o servir. Por que, ou melhor dizendo, como que nós conseguiremos servir com excelência? Como que nós conseguiremos ser um discípulo extraordinário que serve com excelência? A primeira coisa que eu quero dizer para você, baseado nesses versículos, é que você se tornará um servo excelente, um discípulo extraordinário servindo com excelência, quando você servir sem máscaras, sem disfarces, sem a necessidade de tentar provar nada a ninguém. No verso 9, Paulo diz assim: o amor deve ser sincero. Sincero, você já deve ter me ouvido falar aqui, que essa palavra vem de uma expressão sinecera, sem cera, porque era algo usado na antiguidade em estatuetas, que eram construídas e quando elas apresentavam algum pequeno defeito, elas eram reparadas com cera. E na hora de vender, a estatueta sem cera, ela era naturalmente mais valiosa do que a estatueta com cera, porque a cera era um disfarce para uma falha. E daí, no caminhar da linguagem, o sem cera, o sine cera, virou sincero. Essa é a ideia de sinceridade. Mas também vem a ideia do teatro romano da antiguidade, das máscaras, onde os artistas, quando eles entravam para representar as peças teatrais, todos eles usavam máscaras, para que caracterizasse os personagens e não a pessoa que estava ali. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero extrair dessa expressão de Paulo? Ou melhor, o que Paulo está dizendo para nós quando ele escreve: o amor deve ser sincero? A ideia aqui, querido, é que você não precisa tentar fazer do seu serviço ou fazer da sua entrega algo ou ir além daquilo que você verdadeiramente é, ou de quem você verdadeiramente seja, ou do que você verdadeiramente consegue fazer e entregar. Você vai servir com excelência não quando você ficar tentando usar do serviço para se autopromover, para passar uma imagem que não seja você de verdade, para tentar mostrar status, erguer uma pompa com a sua própria pessoa. Mas à medida que você entende que o seu serviço cristão, ele precisa ser autêntico, que você pode sim se permitir se mostrar honesto, vulnerável com os seus irmãos, que você pode sim ter coragem de dizer: esse eu não consigo, até aqui eu consigo, esse próximo passo é demais para mim, preciso da sua ajuda, e você consegue pedir ajuda. Quando você consegue servir sem máscara, é quando você entende que não precisa parecer impecável para ser útil, parecer alguém que não tem falhas ou limitações. É quando você aprende a amar as pessoas pelo que elas são, no chão da vida real, no dia a dia, num processo natural.
e não pela imagem perfeita que queremos projetar, ou que muitas vezes as pessoas tentam projetar. Voltando à realidade da montanha, uma coisa muito bacana que a gente vive lá, é como naquele ambiente de intimismo, de busca de Deus, de clamor ao Senhor, onde só tem homens ali, e os homens estão bastante à vontade para buscar a Deus, para pedir a Deus, para clamar a Deus, como de repente a gente olha para o lado, pessoas que estão servindo, que estão trabalhando, que estão se entregando, ao mesmo tempo elas estão chorando, são homens que estão chorando, são homens que estão prostrados, são homens que estão de joelho, dizendo, eu preciso de ajuda. Hoje mesmo, no culto da chegada, lá na Igreja da Atitude, com o pastor Josué Valandro, quando ele deu uma palavra encerrando ali o culto da chegada, como pastor anfitrião daquela igreja, ele contou do tópico que ele foi, da montanha, quando ele participou, que o que Deus trabalhou com ele na montanha é que ele podia receber ajuda. Ele entendeu que ele precisava de ajuda. Porque na caminhada lá ele começou a sentir o desgaste, e ele viu que se ele não tivesse ajuda, ele não ia conseguir avançar. Na verdade, a primeira coisa que eu e você precisamos entender, querido, que servir ao Senhor não precisa e nunca será esperado de você aquilo que você não tenha ou que você não seja. Deus já sabe quem você é, Deus sabe o que você tem, Deus sabe até onde você consegue ir. E aí, quando a gente olha na Bíblia, a gente vê alguns exemplos disso. Por exemplo, com Moisés, quando Deus fala para Moisés, o que você tem na mão? E Moisés diz, eu tenho um cajado, uma vara. E é muito interessante esse episódio, que aí Deus faz lá, né, manda ele jogar a vara no chão, ela vira uma cobra, depois manda ele pegar, vira a vara de novo. E a partir daquele momento, aquela vara, que era a simples vara de Moisés, que ele usava para andar pelos terrenos irregulares, a partir daquele momento na Bíblia, aquela vara não é mais chamada de vara de Moisés, ela passa a ser chamada de vara de Deus. Quando o profeta chega, encontra a viúva e pede a ela comida, e ela diz, só tem um punhado de farinha e um pouquinho de azeite. E o profeta diz, então vai lá, faz um bolo para mim. Deus usa aquele punhado de farinha, aquele pouquinho de azeite, e com aquilo ali fez o pão, e da vasilha a farinha não acabou, e o azeite não se esgotou. Quando os discípulos foram inquiridos por Jesus para que buscassem alimentos para a multidão, e os discípulos ficaram apavorados, Jesus disse, o que vocês têm? E eles tinham 5 pães e 2 peixes. E foi a partir desses 5 pães e 2 peixes que Deus multiplicou e alimentou uma multidão. Por quê? Porque é o que o pastor Herdi acabou de falar agora há pouco, eu fico maravilhado, porque é Deus conduzindo um culto em que ele não sabe como eu vou pregar e o que eu vou falar, e ele fala antes de mim o que precisava ser dito para a mensagem. O Deus que te chama a servir, quer usar o que você já tem e vai completar o que você precisa. Você não precisa parecer ser o que você não é. Você não precisa ficar preocupado em é grande demais, difícil demais, complicado demais. Porque se Deus está te levantando para servir, Ele sabe quem você é. Então sirva com sinceridade. Sirva com honestidade. Seja você. Peça ajuda se precisa de ajuda. Ofereça ajuda se você sabe que pode oferecer ajuda. E nunca pense que o que você tem ou o que você é insuficiente, só serviria se houvesse mais. Porque Deus sabe quem você é e sabe o que você consegue dar. Amém, querido? Você está entendendo? Então, primeira coisa. Segunda coisa, você quer aprender a servir com excelência? Torne a honra um estilo de vida. Irmãos, princípio de honra. Como nós perdemos o princípio de honra. E que nós não entendemos o privilégio do servir porque não entendemos o privilégio da honra. O
Que dificuldade nós temos de honrar os nossos pais? Que dificuldade nós temos de honrar um amigo? De honrar um funcionário na empresa? De honrar um professor, de honrar o pastor, de honrar um líder, de honrar um amigo da célula, de honrar um anfitrião? Que dificuldade nós temos. Mas, pastor, o que é honrar? Talvez você esteja pensando aí. Paulo está dizendo assim no verso 10, no capítulo 12 de Romanos, que nós lemos: prefiram dar honra aos outros mais do que a si mesmo. A ideia de honrar, querido, é de destacar valor no outro, é de reconhecer o valor do outro, é de agradecer com gratidão. No reino de Deus, o maior é aquele que serve. E a maturidade, ela é medida pela capacidade de honrar os outros, sem sentir que estamos perdendo espaço. Estamos dando destaque ao outro, estamos exaltando o outro. Vivemos uma cultura, irmãos, extremamente competitiva, impulsionada pelas redes sociais, onde nos comparamos o tempo todo. O lema é a autopromoção, é a busca frenética por likes, por holofotes, por visualizações. Muitas vezes não conseguimos servir bem porque não recebemos o destaque que gostaríamos, não é o nosso nome que está levantado, não somos nós que fomos chamados, só que a gente esquece que no reino de Deus o maior é o que serve. E nós precisamos aprender na nossa vida a restaurar a cultura da honra nas pequenas coisas. De dar a vez, de dar o melhor lugar, de socorrer, de amar, de acolher, de estender a mão. Pequenos gestos que nos honram e que nós também precisamos aprender a fazer para com o nosso próximo, para honrá-los. Nós criamos um péssimo hábito de usar uma expressão horrorosa, e me perdoe usá-la aqui, mas para que fique claro o que eu estou querendo dizer, a gente criou um negócio chamado puxa-saco, que é maligno, vergonhoso e enganador. Você tem um amigo que é importante para você e você se sente constrangido em, por exemplo, dar um presente para ele, fora de hora, estou falando de fora de época. Você se sente constrangido de fazer um agrado para o seu professor na sala de aula, fazer um agrado ao seu chefe, fazer um agrado ao seu supervisor, fazer um agrado ao seu líder de célula, ao seu irmão na igreja, ao líder do louvor, ao pastor, ao professor. Por quê? Porque vai ser isso ou aquilo. Irmãos, como nós precisamos corrigir isso. E não estou falando de grandes gastos ou presentes, não, estou falando de vida na vida. Estou falando de gestos simples que alegram o coração do seu irmão. Numa cultura em que isso se torna natural. Por exemplo, eu estava lá na montanha. Hoje era dia de vir embora. Minha bolsa é mais ou menos desse tamanho. Gigante negócio. Daqui a pouco um querido, amado, foi lá, passou a mão, pegou e falou: pode deixar que eu levo, pastor. Eu estava arrastando, ele fez assim com a mão, pegou. Eu falei: um dia eu já fui jovem. Um dia eu já fui jovem. E pegou e levou até o carro lá, que tinha que botar, e botou. Um gesto simples, mas que ele, numa atitude de honra, me viu e estendeu a mão. E é bacana quando isso acontece comigo, porque eu sou o pastor, mas também acontece com um irmão que não é pastor. E também é socorrido. E também é ajudado. E também é apoiado. E também recebe um agrado quando menos se espera. Um telefonema, um elogio. Você vem aqui domingo após domingo, por exemplo, você ouve esse pessoal maravilhoso se esforçando, procurando dar o melhor aqui, tocando, cantando. Mas, de verdade, qual foi a última vez que você lembrou de, quando chegar lá embaixo, quando cruzar com um desses irmãos, falar assim: rapaz, obrigado.
Obrigado porque você chegou na igreja 4 horas da tarde. Para terminar de ajustar, para que 6h30 a gente tivesse o culto. E tão bom. Qual foi a última vez que você fez isso? E não estou falando isso para botar peso, estou falando para... Nós precisamos resgatar essa cultura de honra. De elogiar. De agradecer. Qual foi a última vez que você honrou a sua esposa, marido, que está aqui? De dizer para ela, obrigado. Você é especial. Qual foi a última vez, esposa, que você honrou seu marido? Eu não resisti, postei no Instagram. Fui para a montanha. Chego na montanha. Primeiro dia na montanha é pesado. Pesado. Mas é maravilhoso. Quando eu parei para respirar, vou abrir a caixa do carregador do radiotransmissor, para se comunicar lá na montanha. Quando eu abro a caixinha do carregador, tem um bilhetinho lá da Miriam. Te amo. Tenha um bom tempo na montanha. Uau! O homem que estava assim, ó. O homem que estava capenga, estufou o peito. Passa mais um tempinho, tirei um cochilinho, levantei, escovar o dente, vou lá na necessaire, abro a necessaire, sirva com amor, e se faltar, use o meu, te amo. Aí, agora tá bom demais, rapaz. E aí eu postei lá, porque assim, além de ser precioso demais, eu parei, na hora eu parei e falei assim, caramba, eu vivo isso há 31 anos com essa mulher. Honrar, elogiar, agradecer. É disso que Paulo está falando, irmãos. E não tem uma regra muito fixa. Por exemplo, há um testemunho que eu estava procurando algumas histórias, encontrei um testemunho sobre Billy Graham. Quem já ouviu falar de Billy Graham aqui? Grande evangelista, né? Já falecido hoje. Mas eu encontrei algo interessante na história dele, que geralmente quando ele viajava, ele procurava muito não atribuir o sucesso do ministério à pessoa dele. Então, ele sempre procurava, onde ele chegava, ele procurava trazer à tona o nome da sua equipe, da equipe que estava por trás de todo aquele planejamento, de toda aquela estruturação. Então, era uma característica de Billy Graham, que ele sempre destacava o líder do louvor, que era Cliff Barrows. Ele sempre destacava um cantor que caminhava muito com ele, que era George Beverly. E ele fazia questão absoluta de honrar publicamente os pastores locais de onde ele chegava. Para quê? Para tirar o holofote só dele e mostrar que tem outras pessoas. Bacana. Papel de um líder. Mas isso pode acontecer, querido, no dia a dia, no seu trabalho, na sua empresa, na sua casa. A honra não é um elogio falso ou uma bajulação. Ela é a decisão intencional de desejar o sucesso, o destaque do seu irmão mais do que o seu próprio. Servir com honra significa celebrar a vitória do outro, como se essa vitória fosse sua. Quando a gente aprende isso, querido, fica mais leve servir. Porque não tem problema se eu fiz algo e nem estou aparecendo, e agora é o momento de o meu irmão ser destacado. Glória a Deus por isso. É mais leve, é mais fácil. Mas terceira e última coisa que eu queria destacar para a gente finalizar. Se você quer ser um servo excelente, um discípulo extraordinário que serve com excelência, além de ser sincero, ser você mesmo, entender a realidade do que você é, do que você tem, do que você precisa e caminhar nesta realidade, além de desenvolver uma cultura de honra, você precisa fazê-lo com excelência e com fervor espiritual. Paulo diz assim no versos 11 e 12, nunca lhes falte o zelo. A ideia de zelo aqui, a excelência, o cuidado, fazer com capricho, fazer o melhor que você pode. Aí eu lembro da fala de Cortella, que eu gosto de algumas falas dele. O Cortella, ele costuma dizer, faça o melhor que você puder com as condições que você tem, até que você tenha condições melhores para fazer melhor.
Faça o melhor que você puder com as condições que você tem, até que você tenha condições melhores para fazer melhor. Esse é um princípio maravilhoso, é o que Paulo está falando aqui. Nunca lhes falte o zelo, nunca lhes falte o cuidado, nunca lhes falte o detalhe, a dedicação primorosa. Sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. E aí ele liga esse fervoroso à frase final: perseverem na oração. Paulo nos chama a juntar a sua capacidade no melhor que você pode fazer com a dependência de Deus na oração. É interessante que ele junta essas duas coisas no mesmo versículo. É como se ele estivesse dizendo assim: faça o seu melhor e dependa da soberania de Deus. Ou, em outras palavras, é como se ele dissesse uma frase que por muito tempo no meio cristão já vem sendo usada, repetida, você já deve ter ouvido falar: trabalhe como se tudo dependesse de você e ore como se tudo dependesse de Deus. Conjugar essas duas coisas é fazer o básico, é fazer o máximo que você pode com as condições que você tem, mas é buscar em Deus toda a provisão, toda a resposta e toda a direção que só Ele pode dar. Sabe, irmãos, fazer o básico com a desculpa de que eu não tenho melhores condições, qualquer um faz. Fazer o básico e me encostar na ideia de que é assim mesmo, qualquer um faz. Mas o discípulo que lhe é chamado por Jesus, ele é provocado a caminhar a segunda milha para aquele que lhe pede a primeira. Vá além do básico. Manter a excelência e o encanto pelo serviço ao longo de anos é humanamente impossível se nós ficarmos apenas na força do nosso braço. Se tentarmos servir apenas com a força de vontade, com a disciplina humana, o resultado inevitável será esgotamento. E talvez na vida mais profissional, o conhecido e famoso burnout. Amargura, murmuração. O que nós precisamos entender, querido, é que nós temos que fazer o nosso melhor, mas nós precisamos ser sustentados pelo poder soberano de Deus para continuarmos fazendo. Uma vez, pessoas perguntaram à Madre Teresa de Calcutá, uma mulher cristã, muito temente a Deus, que serviu por muitos anos cuidando de leprosários na Índia. E perguntaram para ela de onde vinha a energia para fazer um trabalho tão pesado, com tanto sorriso, com tanta amabilidade. E ela respondeu sem titubear que era a oração diária e o tempo a sós com Deus. Ela dizia às voluntárias que ajudavam ela: se não passarmos tempo em oração contemplativa, não seremos capazes de ver a face de Cristo nos mais pobres. Se não passarmos tempo de oração diante de Cristo, não seremos capazes de ver a face de Cristo nos mais pobres. Sabe, meus irmãos, a vida de oração é a fornalha que mantém a chama acesa no nosso coração, para continuarmos servindo, para continuarmos nos entregando. Sem oração, sem dependência de Deus, o serviço vira rotina seca. Com oração, o serviço vira algo genuíno, instrumento de adoração. Então, se você quer ser um discípulo extraordinário que serve com excelência, você precisa juntar o seu esforço no melhor que você pode, com as condições que você tem, a uma dependência de Deus numa vida de oração. Quando você conciliar essas duas coisas, você verá milagres extraordinários de Deus acontecendo. Paulo encadeia a recomendação do serviço fervoroso diretamente com a perseverança na oração. Querido, em nome de Jesus, se você tem crescido na sua caminhada com Deus, e eu espero que venha crescendo, se você quer conhecer mais a Deus e quer ser um instrumento mais útil nas mãos de Deus para servir a Ele e servir ao seu próximo, eu quero animar você a colocar as suas tarefas, colocar os desafios que estão diante de você em oração,
pedindo para que Deus aqueça o seu coração, para que ele acenda a chama. O discípulo extraordinário não busca o aplauso da multidão, mas ele vive para glorificar a Deus, por meio de um amor sincero, desarmado, uma honra mútua, onde ele não está buscando glória só para si, ele está buscando o benefício do outro, e de um vigor espiritual mantido no altar da oração. Que essas três coisas, irmãos, façam parte da nossa caminhada. Amor não fingido, amor sincero, dentro de quem somos. Honra mútua. Assim como nos preocupamos conosco, com as nossas vidas, com as nossas famílias, passemos a olhar para quem está do nosso lado e tenhamos o mesmo nível de preocupação. E vigor espiritual, que é mantido, que é renovado, na presença, no altar da oração. Se nós conseguirmos fazer isso, eu tenho certeza que nós vamos experimentar um servir mais excelente. E como discípulo, vamos ver coisas extraordinárias que Deus vai estar fazendo. Então, eu queria convidar você a fechar seus olhos. Quero orar por você. Eu queria dizer para você, mesmo de olho fechado como você está, fique assim e me ouça, por favor. Servir é uma das disciplinas espirituais para o nosso crescimento. Querido, levante-se para servir. Levante-se para servir. Quando você, sendo quem você é, com as características que você tem, se dispuser a servir de verdade, honrando o seu próximo, mais do que a você mesmo, se possível, e fazendo isso com o melhor que você tem, em total dependência de Deus, você vai ser surpreendido com o que Deus vai fazer de extraordinário através da sua vida. Por isso que a gente está falando de ser um discípulo extraordinário. E eu gostaria, querido, que você pudesse viver isso. Eu gostaria muito especialmente nesta noite que você que já serviu bastante um dia, e não é o nosso tema hoje, mas muitas vezes o servir traz machucados, traz feridas. E talvez por conta disso você paralisou, você pendurou a chuteira lá no cantinho, você parou de servir como você desejava. Talvez essa noite seja uma noite de recomeço também para você. Seja Deus dizendo, você não precisa provar nada para ninguém. Eu já sei quem você é, eu já sei como você é, e é você que eu quero usar. É simples assim. Então talvez essa noite, querido, seja uma noite de recomeço para você. Amém? Então, feche seus olhos mesmo. Eu vou dar um tempinho, um silêncio, para que você ore. Para que você fale com Deus sobre isso. Sobre se doar pelo próximo. Amar o seu próximo como a si mesmo. Restaurar a honra. Respeitar. Elogiar. Acolher. Estou aqui, tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu.
sei que ao meu lado sempre estás. Estou aqui, tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor. Pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás. Estou aqui, tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor. Pois eu sou teu. Você pode ficar em pé para nós cantarmos. E eu sei que ao meu lado sempre estás. O meu ser te deseja, todo o céu te adora. Provei e pude ver que tu és bom. Pra sempre tu reinas, teu trono é eterno, e pra sempre cantarei que tu és bom. O meu ser te deseja, todo o céu te adora. Provei e pude ver que tu és bom. Pra sempre tu reinas, teu trono é eterno, e pra sempre cantarei que tu és bom. Estou aqui, tudo que sou, Eu entrego hoje aos pés do meu Senhor. pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás, para sempre estarás. Senhor, em nome de Jesus, Pai, obrigado pela certeza que temos do seu amor por nós. Obrigado a Deus pelo privilégio que o Senhor nos dá de sermos teus filhos. Obrigado, Senhor, pela sua fidelidade, a sua bondade, a sua presença em nossas vidas. Obrigado, Senhor, pela sua palavra em nossos corações. Ó Deus, em nome de Jesus, queremos cantar essa canção como uma verdade. Queremos desejar ao Senhor e entregar ao Senhor toda a nossa vida. Do jeito que somos, como somos, entregamos a Ti, para servirmos ao Senhor, servirmos ao nosso irmão, servirmos a nossa família, servirmos as pessoas ao nosso redor. E que o Senhor, Deus, com a sua misericórdia, a sua graça, nos renove, nos fortaleça, nos inspire e complete, Pai, plenamente todo o Teu querer em nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai, seja exaltado, seja engrandecido, em nome de Jesus. Vamos repetir a canção? Estou aqui, tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor. Pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás. O meu ser te deseja, todo o céu te adora. Provei e pude ver que tu és bom. Pra sempre tu reinas.
eu sou teu e tu és meu. E eu sei que ao meu lado sempre estás, para sempre estarás. Amém. Aleluia. A gente está finalizando esse culto, mas eu queria, primeiro a pedido aqui do pastor Luiz, fazer uma lembrança que sábado que vem nós temos culto jovem. Que horas? 19h30. Então você que tem coração jovem está convidado a estar aqui, tá certo? Sábado que vem. Mas antes de eu despedir você, meu irmão, minha irmã, eu falei sobre buscarmos ser sinceros, falei em buscarmos essa dependência de Deus em oração, dando o nosso melhor. Mas no meio desses dois pontos eu falei sobre honra. Então eu queria fazer um desafio para você. Se possível, ainda hoje, honre alguém. Faça o exercício. Talvez um amigo, talvez um telefonema. Talvez chegar em casa, seu esposo, sua esposa, seu filho, seu pai. Experimente. Nós precisamos aprender a honrar mais uns aos outros. Amém? Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a maravilhosa graça de Jesus, a comunhão, o poder do Espírito Santo, repouse sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã, sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe, querido. Siga em paz, em nome de Jesus.